É isso aí, pessoal. Estamos diretamente de Ponta Grossa para todo o Brasil. Vida de mercado para vocês. Chama a vinheta. Estamos aqui com nossos convidados ilustres hoje, que atuam aí na área do direito, né? Temos aqui o Bruno e o Bernardo, a dupla bebê aí, não é um Big Brother, mas é um bebê, né? O pessoal que veio da capital aí nos prestigiar. Sejam bem-vindos aí ao programa Vida de Mercado. Muito obrigado. Semana passada nós estávamos com 2 professores aqui da universidade, né? Conversando um pouco sobre empreendedorismo. E para a vida de mercado não ficar trazendo assim... só pessoas já com uma certa vivência, a gente quer trazer pessoas jovens aqui também para mostrar suas ideias, o que eles estão desenvolvendo. Trazer os bebês para ver qual que é a perspectiva, né? Isso, que eles estão desenvolvendo. Então, foi muito bacana poder recebê-los hoje aqui. Né? Então, a gente vai bater um papo aí. E eu soube que vocês trabalham dentro do ramo do direito previdenciário, estão flertando aí com essa área. E a gente tem muita pergunta legal para fazer, porque investimento e direito previdenciário, lá na frente, eles vão fazer a diferença. Sim, tudo envolve a noção que você tem que ter com um planejamento financeiro que hoje no Brasil se tornou cada vez mais importante, né? Sim. Você se planejar bem para não ter surpresas no futuro. Mesmo para aqueles que têm dinheiro, um planejamento patrimonial dos bens que tem, né? Exatamente. Senão fica tudo muito perdido e... Muito bom, Bernardo. Esse planejamento patrimonial é bem legal. No ramo do direito tem o pessoal que cuida disso, né? Então... Lá no escritório que eu estagio, que a gente tem vários casos desse planejamento patrimonial, sim. Que envolve uma série de instrumentos que você faz para preservar o patrimônio da pessoa e impedir futuras discussões entre os herdeiros do seu falecimento ou... até organizar para quem você quer privilegiar de um dos herdeiros, em alguns casos. Então é bem interessante. E as pessoas que têm o patrimônio, muitas vezes não sabem como lidar com ele ou têm medo de como ele ficará após. Existem, inclusive, empresas grandes, né? De blindagem patrimonial, já ouvi, né? Várias... até vieram uma vez me oferecer, tive que fazer alguns exames médicos, tudo, e não passei. Não passou na empresa? Não passei. Eu tenho uma molinha já no coração, né? Uhum. Então, eles resolveram ficar com medo e não fazer minha blindagem patrimonial. Já vamos ficar de olho aí, se precisar... A esterilidade não valeu a pena. Não valeu a pena. Eles fizeram o cálculo ali, não valeu a pena. Se precisar aí, auxílio-doença aí na ramo previdenciário, qualquer coisa já sabe com quem falar. Legal. Mas essa questão do planejamento sucessório também, ela vem para driblar uma coisa que no direito hoje é muito burocrática, que são os inventários, né? Se você já arruma todo o seu patrimônio... O inventário demora, dá briga. Tem inventário lá no escritório da década de 80. Pois e é uma frustração para aqueles que têm o direito já, né? Líquido e certo em relação das coisas, mas você planeja, já deixa tudo ajustado, quando chega a hora, tá na cara do gol para resolver o problema, e né? muitas vezes nem precisa de inventário nesses casos. Isso é o ideal. Nós vamos continuar essa conversa, mas para vocês ficarem mais ambientados aqui conosco, o Danilo vai fazer aí um report de mercado rápido aí, mostrando como é que foi a semana. Em papéis, em índices, e aí vocês já vão entrando um pouco mais nesse ramo da vida de mercado aí. Essa semana ela foi mais movimentada aí, principalmente pelos números dos Estados Unidos, né? Então, nós que operamos dólar diariamente ali, a gente sentiu bastante a volatilidade do mercado. E hoje saiu ali um destaque, hoje dia 29/7, que nós estamos gravando, saiu um destaque ali do crescimento ali da economia dos Estados Unidos, tá? No segundo trimestre a gente teve um crescimento de 6,5%. No geral, anualizado, a gente teve aí um PIB com crescimento de alta de 13%, tá? E que dá aí uma soma aí de 684 bilhões, né? A fonte do G1. Então, quando a gente vai pensar em crescimento, quando a gente vai pensar em termômetro do mercado, as informações dos Estados Unidos, elas pesam muito no mercado global, né? Principalmente porque tem muito estrangeiro ainda, mesmo com o juro tendo baixado, né? Tem muito estrangeiro ainda que tem muito fundo estrangeiro, né? Então quem que atua no Brasil aqui? São fundos estrangeiros, fundo russo, tem fundo espanhol, tem fundo americano, e eles investem onde? Nos papéis que eles acham
bons aqui. Com esse real barato tá ótimo para Tá ótimo. vir capital Pra você ter uma estrangeiro. ideia, quando subiu o dólar, né? Os portos brasileiros aqui, o Porto de Paranaguá, no escoamento de grãos, por exemplo, ele estava inclusive mais barato que o Porto de Norfolk, né? Então, o México, que é quintal dos Estados Unidos, veio aqui comprar milho nosso. Lá tava Para você faltando. ver essa questão justamente do dólar aí influenciando nos negócios. Mas continua lá, Danilo, vamos lá. E esses números aí a gente consegue... Eu tô abrindo o gráfico aqui, o gráfico mensal, para a gente dar uma olhadinha na questão do potencial de crescimento aí. Eu acho que, trazendo um pouco do contexto, né? O que é para quem vai visualizar aí uma perspectiva de longo prazo, nós sempre temos que estar tentando entender quais serão as próximas tendências, né? O que tende a continuar crescendo, o que tende a cair em extinção e o que tende a evoluir, né? E aí, falando um pouco aí de direito previdenciário, né? Essa é uma preocupação que nós, jovens, aí abaixo dos 30, nós temos que estar extremamente antenados com esse tipo de assunto, porque essa gestão patrimonial, né? Por mais que o cara não queira viver de mercado, né? Fazer trades, ele tem que sim conhecer as ferramentas, os instrumentos financeiros que tem à disposição para que ele possa fazer alocação no patrimônio em ativos que vão se valorizar com o tempo, né? E nós, olhando aqui o S&P, né? Esse ETF aqui do S&P, ele pega uma média lá das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e me mostra com muita clareza, né, nesse gráfico, que existe um movimento comprador ainda muito forte, né? Ele até tentou fazer aqui na pandemia, fazer um recuo um pouco mais agudo para esse tipo de gráfico, né, que é o S&P, e foi tímido, né? Praticamente aqui foi uma movimentação muito pequena. Outro paralelo que eu gostaria de fazer que seria com o BOVA11, né? Se você for olhar aqui a mínima da bolsa, aqui no último período de 2015, a gente chegou a estar valendo 40, né? Agora a gente está valendo 120, tá? Estamos aí numa retomada muito forte de movimento, né? E VVB11, se você for olhar aqui o 40, está lá embaixo, ó, se for colocar a cotação em reais, né? O que eu digo com isso? Que nós tendemos a replicar esse movimento aqui, né? A bolsa brasileira ela é muito pequena, né? A gente tem aí 2 milhões de CPFs listados aí na bolsa, né? E a gente tem 120 milhões de habitantes no país, né? Então existe ainda um potencial de crescimento muito grande para utilizar esses produtos financeiros, né? E ainda um pouco ainda sobre essa questão aí de movimentação dos preços. O IGPM que saiu também hoje aí subiu 0,78, tá? Em julho, com pressão no atacado e no varejo, ou seja, nas duas pontas, né? Tanto pro quanto quanto pro pequeno. Então, tanto o índice industrial quanto para as famílias, né? Teve esse aumento aí. No acumulado de 12 meses, nós temos aqui 33,83, tá? Acho que a gente nunca chegou a entrar um pouco mais a fundo aqui de explicar termos técnicos, tá? Mas o IGPM é o índice que mede a inflação, tá? Então... E ele aqui no Brasil tem subido e nos Estados Unidos também, né? Tem gente apostando na inflação alta nos Estados Unidos, né? Fundos trabalhando, né? Dentro dessa perspectiva. E a inflação justamente ela sobe em virtude, aqui no Brasil, principalmente o dólar, né? O IGPM é muito ligado ao dólar e commodities, né? O IPCA, que é menos ligado, ele sobe menos, mas está subindo bastante ainda. E é isso aí mesmo, Bernardo. As commodities, né? Elas acabam sendo muito mais interessantes você exportar do que vender no mercado interno. O resultado da Vale deu 1000% superior ao segundo trimestre do ano passado. Isso. Então, e o aço não parava de subir, né? Então, realmente, a gente tem essa influência. Mas nos Estados Unidos, né? Como a gente tem uma cultura assim de investimento, né? Então você pegava lá no começo do século passado, 1910, 1914, né? Eu já comentei aqui uma ocasião, as pessoas iam tirar férias na Flórida, elas passavam em Nova York fazer uma fezinha, ou seja, fazer um trade lá
para capitalizar e gastar nas férias. A proporção de investidores é bem diferente. Sempre foi, né? Lá é Do o que do maior Brasil, né? mercado do mundo de investidores em porcentagem. E eu Como acho que é ele absoluto disse, também. os 2 milhões de CPFs, né, da Bolsa, imagino que vão crescer com o tempo. E esses 2 CPFs são recentes, até pouco tempo tinha 500 mil. 500, e era 500 em 2015. Tinha 500 mil há pouco tempo, É, 2015. Mas hoje com as ferramentas, né, com a difusão desse conhecimento que a gente tem tido, né, a oportunidade de falar A a própria respeito se zeragem torna de corretagem mais por mais corretoras. normal falar a respeito. Sim. Influencia muito esse movimento. As promoções, né? As corretoras, a informação fluindo melhor, né? Canais de... Canais. É bem bacana. Você já consegue ter, assim, um panorama bacana sobre os investimentos, sobre esse mundo e vendo principalmente a influência que é a Bolsa Americana, que eu considero a Bolsa Americana como se fosse o oceano, né? Se a gente fosse considerar onde que o mercado de capitais realmente tem, assim, seu berço e tudo mais, você tem ali como sendo o oceano. O maior mercado do mundo, né? É o maior mercado do mundo. Então, se você for comparar a Bolsa Brasileira, muitas vezes ela vai ser, assim, muito... o movimento da nossa Bolsa, às vezes, representa... da semana, um dia de um papel. Né? Por exemplo, pega uma Microsoft da vida, que ela negocia lá. Eu vi... numa manhã de segunda-feira, a Bolsa Brasileira negocia Sim. a semana toda. Eu vi hoje no Facebook, não sei a veracidade da informação, mas vi um post da seguinte maneira, que o valor do mercado da Apple tá maior que o PIB brasileiro. Não sei a veracidade da informação, mas se não é maior, Então, se você grande. Se você for fazer comparações entre dados estatísticos e financeiros da Bolsa Americana, você encontra ele acima de muitas atividades aqui no... Tem trades, assim, vamos dizer, pessoa física lá, no giro, né? Vamos lá tem o Danilo fala aí, o giro louco dos guri, né? O giro, o cara gira ali, ele gira muito mais que assets brasileiros, né? Que são A pessoa física gira muito mais. Uma pessoa física gira mais. Lá também tem a vantagem de abrir a PJ para investir, coisa que aqui não tem, né? Isso é muito bom, porque aí você consegue realmente ter essa flexibilidade maior e corretoras e trades proprietários lá que promovem o quê? Um ambiente bem mais, não só educacional, mas mais favorável para você se dar bem no mercado. Tá? Se dar bem no mercado. Isso é muito bom. Exatamente. E você vai olhar um pouco do mercado americano, né? Vamos supor que nem meio sensacionalista isso que eu vou falar, mas... se você... Ele é um apaixonado por mercado, então você tem que dar um desconto para ele. Eu também, então sempre precisa dar um desconto para Não se reprimam, não se reprimam. Então, você vai olhar aqui, por exemplo, por esse gráfico aqui do S&P, você vê que, cara, o cara comprou aqui, ele é só esquecer, não precisa mais nem olhar o gráfico, é um movimento muito forte, né? Então, é claro que é sensacionalista falar isso, que é só comprar e deixar o negócio valorizando, mas você olhando um gráfico um pouco maior aqui, que nem esse que eu tô olhando, o gráfico mensal, você vê que estar posicionado nesses ativos, nesses mercados, ele é muito importante. Durante os 200 anos de história, o mercado teve uma direção, né? Exatamente. Sim. Só pra cima. Sobe caindo. E uma coisa que eu conversava aqui até com o Bernardo antes da gente começar aqui o nosso podcast, né? É a questão da posição, né? Ele falou que até começou, né? Com muita gente começou no day trade, mas hoje ele se dedica ao direito, se dedica a ser acadêmico, a um futuro profissional dentro da área, mas ele gosta muito das questões das posições, né? Levar, né? Uso mais o mercado como proteção de capital do que gerar capital. Mesmo que gere bastante. O exemplo clássico aí é a Taesa, a VEG, que 2 anos pra cá é quase 100% de retorno. Esse trade da Taesa eu fiz, muito bacana. Foi um outro aluno meu que viu, a gente não consegue cuidar de todos os papéis, né? Mas eu falei, vou com você junto nessa. Né? Eu tô com yield on cost na Taesa de 24% desse que eu comprei. Legal, tem vários papéis aí que entregaram, né, muito bacana aí. E o papo dessa semana aqui é Bitcoin, né, professor? É o Bitcoin aí que vinha sido... por um tempo ele foi muito louvado aí nas mídias, né? E a hora que ele começou a derreter, tava todo mundo perdendo os cabelos, né? E caiu um movimento aí bem forte, um recuo bem forte, e fez um fundo triplo aqui, basicamente, né, nessa região aqui do bola-bola, do 300, e entrou uma pressão compradora bem forte. Eu vejo, Danilo, com
Bitcoin, assim, quando ele fez aquele movimento, ele é muito volátil. Então as pessoas, às vezes, elas acabam se equivocando. Uma coisa que sobe 100%, às vezes numa semana, como foi o fato que levou ali quando o Elon Musk comprou, né? A Tesla comprou Bitcoins, né? Pra utilizar nas operações. Isso, aquilo levou o mercado de Bitcoin a disparar. Então uma volta de 50% não pode assustar você. É que eu vejo o mercado de Bitcoin como uma coisa muito, muito simples. Você tendo uma posição pequena em Bitcoin, 1, 2, 3%, se virar pó, virou pó. O que é 1%, 2%? Não é muita coisa. Mas se for realmente essa tecnologia, a moeda do futuro, a quantidade de atributos que dão a ela, esse 1, 2% pode virar 20, 30%. Eu tive numa conversa aí com algumas pessoas e eu achei muito interessante a hora que eles falaram que eles fizeram uma comparação do Bitcoin com um filme que tem na Netflix lá, que é a Ilha das Rosas, né? Ilha das Rosas, o cara fez uma ilha fora da costa italiana, né? Então o governo italiano não tinha, vamos dizer assim, jurisdição sobre aquela ilha, e aquilo seria o conceito de uma liberdade total, de não ter, né, uma coisa amarrando ele. Então Bitcoin, quando ele foi, como ele é olhado hoje, ele tem muitas pessoas que veem ele como sendo uma moeda que traz essa liberdade. E aí você vê a Argentina quando passa pela crise, Cuba quando está sofrendo agora as questões relacionadas a uma possível, né, o pessoal começou a se mexer lá. É da onde os maiores fluxos compradores aí. Sim, gerou um dos maiores fluxos compradores, porque é a maneira que esse recurso chega neles sem ter o controle do governo. E dá pra transacionar, né? Dá pra sair por fronteira. Esses dias eu até fiz um pagamento de uma coisa que eu comprei fora do Brasil, e eu perguntei só de farra se o cara aceitava, e o cara aceitava. Eu não tinha na hora pra fazer, mas foi uma curiosidade minha. Tem uma fintech aqui no Brasil. Sim. Que aceita, né? Que eles emitem um cartão de débito, você deposita os bitcoins na fintech, e quando você faz a transação, ele converte na hora e faz o pagamento na maquininha. Então legal. Você já pode usar o Bitcoin como moeda, mesmo sem usá-la diretamente, né? Diretamente, legal, né? Isso aí muda muitos conceitos, né? E esses conceitos, eles vêm, eu acho assim, apoiando a evolução do mercado financeiro, né? A evolução do mercado, a evolução dos negócios. Vocês mesmos falaram que dentro das atividades que vocês estão desenvolvendo, vocês não têm um escritório físico propriamente dito, né? Nem por isso você deixa de estar atuando e fazendo os negócios. E assim, quanto mais comum se tornam as relações que nós temos com o Bitcoin, por exemplo, mais cai na boca do povo. Isso, de certa forma, remete também no mercado financeiro do interesse de investir no Bitcoin também, né? Aquele que fala, poxa, aqui paga em Bitcoin. E o mercado financeiro tem interesse no Bitcoin. Já de ETFs que está surgindo agora lastreado em Bitcoin e outras criptomoedas. A NASA que abriu um futuro lá, né? Onde você pode estar defendendo posições compradas com venda, né? Você consegue diminuir a volatilidade inerente da moeda, né? Da moeda, isso. Eu vejo que a grande... Foi domingo, deixa eu só contar. Aquela puxada mesmo, Danilo, foi domingo, a partir das 13h30. Eu tinha feito uma posição ali domingo, ali, logo depois do almoço, né? E aí o negócio começa a disparar e daqui a pouco a minha esposa, nossa, ela subiu aqui, foi pra... Não pode. Eu falei, ele ia bater os 180 ali, reais ali, a 180 mil reais um Bitcoin, né? Ela falou, não, mas tá 200. Eu falei, tá errado, não sabe? Quando eu vi aquela vela gigante ali, nossa, no rabo do foguete. O bom do Bitcoin é isso, né? Que você consegue perder dinheiro durante o final de semana também. Também, funciona direto, não para. A gente teve uma alta aí desde o final da semana ali de 46%. É muita volatilidade. O que eu vejo assim como grande disrupção no Bitcoin é aquele novo reset, né, professor? O reset financeiro. Sim. Eu acho que o Bitcoin ele traz a oportunidade das pessoas voltarem a ter posse de alguma coisa, né? Todo esse período aí que o dólar, ou que você fica preso a uma moeda, que um banco central tem que dizer que essa moeda vale tanto, e você tá exposto à economia de qualquer forma, né? Mas você nunca tem a posse do dinheiro. O dinheiro não é teu, ele fica lá no Banco Central, e se eles queimarem o dinheiro lá, você não tem mais dinheiro. Uma das reclamações mais engraçadas que eu via de pessoas que não concordam com a tese do Bitcoin mas Bitcoin não tem lastro. Eu olhava,
e o dinheiro. O O lastro... lastro é na confiança no Estado. É o Bitcoin, mas ninguém também tem uma impressora de fazer Bitcoin, né? O que é o perfeito, né? Verdade, Tem uma desimpressora, na verdade. exatamente. Tem 12 milhões de unidades, as pessoas vão perdendo os códigos, vai diminuindo o número. Sim. A cada 4 anos acontece uma diminuição no número na mineração. E isso acaba acontecendo o quê? Uma valorização. desinflação. Isso, uma É, desinflação. eu acho que essa característica do Bitcoin, né, de você ter um ativo que as pessoas dizem quanto vale, não um banco imprimindo dinheiro. Ou o Estado dizendo pro banco imprimir também, né? Que quando você tem Exatamente. uma moeda, dinheiro em moeda, você, como você disse, muito bem, a gente acaba dependendo das fações do Estado, seja ele qual for, né? Seja União Antigamente era mais Europeia, fácil de medir. Brasil. Hoje em dia é só clicar no botão. Sim. Hoje é tudo digital, né? Inclusive, o custo para armazenar dinheiro físico muito ele é caro. muito grande. Né? Então eu vejo que o Bitcoin ele é uma grande ferramenta, um grande instrumento financeiro, justamente por causa disso, porque ele nos dá, como pessoa física, o poder da posse, que eu determino, né, como pessoa física, todas as pessoas físicas que possuem esse ativo, né, elas que determinam o preço. E a vontade, né, a volatilidade é o próprio mercado que diz, não a manipulação do mercado. Né? E eu acho que a grande inovação dessa onda toda não foi nem o Bitcoin em si, foi a questão da blockchain. Uhum. Sim. Que é um Legal. sistema sensacional de contrato com uma segurança nunca antes vista em alguma coisa digital. Não, inclusive, eu entrei numa operação, pouca prática ainda no Bitcoin, apesar de conhecer muito de análise gráfica, mas pouca prática na transação do ativo em si. Quando eu fiz a operação, eu já recebi ali uma mensagem e eu podia acompanhar no blockchain, Aham. né? A operação, seu contrato. como é que ela estava acontecendo, aquilo eu achei sensacional. E realmente dá uma segurança, porque caiu num banco de compensação mesmo. Né? E quem analisa esse seu contrato e valida ele é as pessoas que mineram esse Bitcoin. Que elas são remuneradas por isso. Você poderia falar um pouquinho mais aí pro pessoal que não conhece, né, a tecnologia do blockchain? É a própria rede, né? Isso, a blockchain é uma série de contratos que o contrato posterior necessita da validação do anterior e assim por diante. Então o contrato de hoje necessitou da validação do primeiro contrato. E a cada validação desse contrato, que é uma conta matemática, por assim dizer, Sim. uma codificação, necessita de um processamento gráfico, e esse processamento gráfico é feito por esses chamados mineradores, e eles são remunerados em Bitcoin para isso. E o que eu disse dos 4 anos, a cada 4 anos, essa quantidade que eles são remunerados é cortada pela metade. Por isso o efeito deflacionário. E o Ethereum, o Dogecoin, todos eles têm essa mesma... Dogecoin é meme. Aham, Dogecoin meme. não tem limite para ser impresso. Sim, O cara clica o botão, tem mais 300 milhões. sim. O Ethereum é uma moeda séria. O Ethereum é Moeda uma brasileira, séria. então, essa. Tem um meme do meme, que é o real, com U no final. É. Que é do vira-lata caramelo. Não sei se vocês viram. Que é o meme Chegamos do nesse. Dogecoin. O Dogecoin só aconteceu isso com o Dogecoin, que acho que agora é a quinta ou sexta moeda com mais market cap do mundo. Elon Musk. Tem 2 palavras só. Legal. Porque valor, o cara pode aumentar a quantidade de moeda de circulação a qualquer momento. Você não sabe aonde tá indo e onde tá voltando. Não tem um fundamento, por assim dizer. Aham. Não tem essa história da posse. Você tem uma e tem 10 no mercado, daqui a pouco tem 50 no mercado, você não tem mais uma. Sim, sim. Então, essa é uma moeda mesmo, mas tem várias. Tem a XRX, se eu não me engano, que também é uma ótima moeda. Tem a Ripple, tem a Ethereum. O sistema de criptomoedas é uma coisa que mudou e provavelmente vai mudar muito o modo que a gente vê dinheiro e a circulação de moeda. E você se expõe, é Bernardo, né? Isso. Bernardo, até a gente acabou entrando na conversa, que se pudesse se apresentar aí pro pessoal e contar pra nós aí se você se expõe, o que você vê sobre esse ativo, você acha importante se expor nesse ativo? Então, sou Bernardo, eu estudo na Federal Direito, tô no 4º ano agora. Pela pandemia, acho que deu uma atrasada, não sei na verdade como que tá acontecendo, em que período que eu tô, mas é pra ser o 4º ano. Tenho um escritório, uma empresa de direito previdenciário com o Bruno, que faz direito na Unicuritiba, e também estagio com meu pai, que é advogado. Estagio desde o 1º ano do ensino médio com ele, desde os 14 anos. Sobre o Bitcoin, eu acredito que seja de extrema importância você ter o carrego do Bitcoin, carregar o Bitcoin. Eu, pessoalmente, pelas inúmeras invasões que já aconteceram em corretoras, não me sinto seguro de ter meu dinheiro em corretora. Então eu tinha um pé atrás com Bitcoin por isso. Porque daí tem como mandar pra carteira, só que tem uma taxa da carteira. As famosas tem a taxa de exchange, custo- né? Exatamente. Tem como se mandar pras cold wallets, ou que são aqueles pendrives, Sim. ou pra uma carteira digital no celular.
Mas tem custos envolvidos. E a minha porcentagem em Bitcoin era muito baixa. Então não valeria a pena economicamente pra mim. Então eu te falei, não vou comprar isso. Coloquei na minha cabeça que não. Daí anunciaram o Hash. Hash 11, que é um ETF que segue um índice da Nasdaq. Sim. Que tem Bitcoin e Ethereum, basicamente. E me expus a ele. Me expus no Bitcoin por ele. Acho importante, de extrema importância. Até aquilo que eu disse, tendo 1, 2, 3% da carteira nele, caiu, virou pó, segue o baile. Era bolha, era esse monte de coisa que Sim, eu falo. sim. Só que se não for, vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. É uma exposição convexa, né? Tem muito pouco a perder, mas muito a ganhar. Como o mercado de capitais, o máximo que você consegue perder numa operação comprada é 100%. O máximo que você consegue ganhar é quando você aguentar segurar. Sim, sim. Eu acho bacana essa percepção, porque eu sempre costumo falar lá no escritório que a gente não precisa deixar de ser agressivo no mercado. Nós temos que ser agressivos, né? O trader ele tem que ser um cara agressivo no mercado para tomar decisão. Aí como que você controla essa agressividade? Na exposição, né? O quanto que eu vou me expor, né? Você não vai expor todo o teu capital em Bitcoin, né? É loucura, né? Agora, igual você muito bem comentou, né? Fazer uma exposição pequena, controlada, 2, 3%, porra, muito bacana. Você pode dar uma pimentada, né, na carteira. Você pode, quando o Bitcoin tava ali $60 mil, não sei se bateu isso, mas naquela região. Sim. E tava 17 mil um ano atrás. Você pode perguntar pra qualquer trader de Bitcoin. Eu preferia ter feito trade ou só comprado e perdido a senha e recuperado agora? Ninguém vai falar que queria ter feito trade. As pessoas queriam ter comprado e segurado. Então, o Bitcoin, por esse potencial de ser uma nova moeda do futuro ou um novo jeito de transacionar dinheiro, N coisas, eu acho que é uma moeda pra se ter. Dá pra fazer um trade, né? Sim. Logicamente. Eu não gosto, pessoalmente. Mas eu acho que sempre é bom ter um pouquinho. Você nunca sabe quando ela vai explodir 60%. Teve uma casa de research, ela falou assim para as pessoas que assinantes dela se expusessem várias moedas ali, pulverizasse o risco ali, então pegassem um percentual da carteira e fizesse uma exposição em criptos, mas não numa só, em várias. O que você acha? Coisa que a Hash 11 faz. É um ETF, você já compra pronto, a taxa de administração não é cara. Pela volatilidade que tem, não tem taxa de administração, basicamente. Legal. Não é como se eu tivesse... Anota aí, Danilo. Não é como se eu estivesse comprando um ETF de título público que vai comer metade da minha rentabilidade. É Bitcoin, a taxa de administração não faz diferença. E pela segurança que traz, vale pagar esse dinheiro para administração. Eu acho interessante essa... Eles revolucionaram com essa questão de ter que dar para o Bitcoin essa, vamos dizer assim, essa vontade das pessoas se exporem. Você acha que evoluiu bastante a questão da segurança e trouxe novas tecnologias que vão ser aplicadas em outras áreas aí? Tem gente falando inclusive em contratos em blockchain no direito, em contrato industrial, de comércio. Chegou lá, vai ter que verificar se aconteceu o fato A. Se o fato A aconteceu, o fato B pode acontecer, e assim sucessivamente. Uma coisa não acontece sem a outra. E tudo automatizado. É tudo controlado por equações matemáticas, digamos assim. Essa semana, inclusive, eu vi uma notícia a respeito dessa tecnologia do blockchain aí. E eu não me lembro qual que foi a obra, mas era um quadro extremamente famoso que os caras queimaram o quadro. Sim. E deixaram ele só na versão digital. Essa era aquela NFT? Isso, que é a mesma linguagem. A mesma linguagem. A mesma linguagem do Bitcoin. Daí agora ficou digital o quadro. E as cinzas, eles mandam as cinzas junto, mas o original não tem mais, agora é só digital. Mas quando o Bitcoin tava em 60 mil ali, esse negócio de NFT, eu acho que é NFT, não tenho certeza se é esse o termo, mas é uma coisa assim. Teve desenho pixel, que era 6 pixels por 6 pixels. $100 mil, $200 mil em leilão online. É aquela história que ele disse. É quanto alguém está disposto a pagar por isso. Não tem um valor fixado. Isso é muito louco. Sobre a questão da diversificação de moeda, eu acho interessante. Eu acredito, pessoalmente, que moeda digital veio pra ficar. Bitcoin, não sei. Sim, eu acho que a tecnologia veio pra ficar. Isso. Eu sou o... E alavancou várias outras, né? O Hash, ele pega os maiores market caps. Se subir algum, ele compra. Então você tá sempre exposto aos maiores. A chance de você não pegar uma ganhadora é baixo. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Só pra curiosidade do pessoal, ó. Tem 69 milhões. Tem obras aí agora, obras digitais, tá? Então, o pessoal fala, mas Bitcoin, não sei. Cara, isso aí tá mudando a maneira das pessoas
criarem produtos, a maneira das pessoas se relacionarem com o mundo digital, né? E aqui a gente tem uma obra aqui de 69 milhões de dólares que foi feito, foi simplesmente destruído a versão original, a versão física, e foi deixado somente a versão digital desse ativo, né? E uma das coisas que eu até ouvi já em conversas do agronegócio é que eles querem utilizar essa tecnologia para fazer o rastreio também da carne, professor. Então imagine você comprar um boi e você consegue saber desde a ração que chegou lá pro boi. Isso, não. De uma isso maneira é- segura o que aconteceu. Exatamente, porque que nem você disse, né? O contrato para ele chegar lá no final, ele tem que ser validado em toda a rede. Essas etapas. Né? Então, a informação que eu tenho tem que combinar com a informação que o Bruno tem. E você pega também a feirinha ali, né? Tem muita coisa rastreada. Aham. Partindo para esse, não sei se nesse sistema, mas partindo para essa, vamos dizer assim, esse detalhamento, né? A Europa hoje o mercado consumidor europeu, eles tá naquela moda ESG, né? Tudo sustentável, tudo limpo, organizado e etc. Esses dias eu vi uma notícia da Vale falando que tava querendo ser SG agora. Exatamente. E a empresa que não se adequar a esses parâmetros, que nem eu tava falando ali da questão do reset financeiro, né? Começa pela moeda, depois vai começar pelos costumes, né? Então, hoje já está se impondo uma nova maneira de viver, né? Muito desenvolvimento de tecnologia com proteína artificial, né? Então, os caras já imprimindo proteína, né? Então, Eles imprimem carne, né? imprimem carne, é um negócio assim absurdo. E você, Bruno, você se expõe, se apresenta aí pro pessoal também, você se expõe a esse mercado, o que você pensa sobre o seu futuro? Então, meu nome é Bruno Schmidt, sou sócio do Bernardo. Como já havia se apresentado, nós trabalhamos com uma empresa de consultoria previdenciária. Sou estudante de Direito também, da Unicuritiba. Estou no 7º período agora, ainda tenho uma caminhada pela frente até me formar, mas a pandemia, né, infelizmente trouxe Deu uma os atrasada. deletérios. Mas o senhor falou a respeito de exposição. Bem, lá em casa, eu não sou investidor. Investe minha mãe. Mas de tanto estar com ele, eu falo, veja o que essa mulher tá fazendo pra ela não cair em cilada, né? E aí ela falou, comprei Bitcoin, mas não tô pondo fé, isso aqui não tá me dando dinheiro agora. Aí Caiu 10%, ela zerou, daí subiu o 20%. Aí eu falei, explica pra ela, né, que como é uma coisa que tem uma volatilidade alta e é uma tecnologia nova, né, como a gente tava conversando até então, o mundo tem que ser resiliente em todos os aspectos e numa coisa nova como os investimentos, como o cidadão brasileiro hoje tem a possibilidade de encarar os investimentos, você tem que ser resiliente. Eu falei, mãe, você tem que ser resiliente, você não pode simplesmente se lançar, né, e depois pôr o pé na piscina e depois tirar sem aproveitar o nado inteiro, né? Então eu acredito que ela deveria continuar com o investimento do Bitcoin dela, ou pelo menos não zerar, né? Mas Ela comprou bem no topo, né? Eu lembro. Pois foi um erro, mas enfim. Recomendação de assessor de investimento. Típica Isso, pessoa física. A recomendação de assessor de investimento. Pois e tem outras ferramentas pra você ter uma noção melhor de como começar a fazer essas coisas, né? Mas agora, falando pessoalmente a respeito do que eu pretendo, olha, talvez eu seja o reflexo do pensamento de muitos brasileiros, na verdade. Que é o pensamento de, eu não tenho muita certeza a respeito desse universo, sei que ele é acessível, sei que o conhecimento tá na mesa, mas eu imagino que eu ainda tenho que ter um calibre um pouco mais alto pra me lançar e ter certeza de que isso vai me trazer alguma coisa que eu vou conseguir ver. Talvez eu pense muito como minha mãe, ela seja até mais arriscada do que eu, já se lançou, mas eu sinto que eu ainda tenho que construir mais pra depois vislumbrar o crescimento O dia dessa pra área. começar é ontem. Eu acho que Sempre escuto isso. Eu acho que essa característica de você querer uma certeza é muito da nossa geração. O feito é melhor que o perfeito. A nossa geração, aí eu digo... O imediatismo, às vezes, né? eu que digo aí circunda os pensamentos. dos anos 90 aí pra cá, eu acho que nós crescemos em um mundo muito perfeito, né? Um mundo sem guerra, um mundo sem desastres naturais, sem coisas assim... A guerra, só de falar que não teve guerra, que a gente não presenciou nenhum conflito armado. Ainda mais no Brasil, que essa realidade do struggle, né? Que é a dificuldade que uma nação enfrenta, que o povo tem que lutar. O brasileiro não tem isso. O brasileiro não tem isso culturalmente, pra falar a verdade, né? Somos um país relativamente pacato e isso acaba refletindo, né? Em como a gente encara
as situações que o mundo põe hoje, né? Na modernidade pra nós. Mas eu concordo muito com isso. A gente viveu numa sociedade... Mas tirando os discursos políticos diários que mexem com o mercado, né? A gente é tranquilo. E você, professor, o que você, quando você se expôs ao Bitcoin, você aí que já tem uma trajetória de mercado, que viu ele desde o início, que ele era só uma especulação assim tecnológica, 20 né? bitcoins nerd, era uma pizza. Né? Era nerd, é um negócio nerd, e hoje se tornou uma realidade mundial. Eu demorei um tempo até entender, digo pra você, Danilo, eu demorei um tempo até entender o que é isso. Estava muito concentrado nos ativos clássicos aí, principalmente no mercado futuro, mercado americano, e as criptomoedas assim. Eu comecei a prestar atenção nelas quando eu vi um episódio daquele Billions, da série Billions, onde o Bob Axelrod, que é protagonista, ele paga um trabalho de informação com um pendrive. Que é o Bitcoin. E aí eu fiquei pensando, e ele falou que estava criptado. E aí teve um outro episódio de Billions também, o cara faz cair a energia elétrica de toda uma cidade em função de um centro de mineração de Bitcoin. Nossa! Né? Então, isso ali me chamou a atenção. Falei, pô, mas os caras montam essa série, Já estão eles têm, assim, muitas sacadas legais que eu já li em livros. Aquele livro do Jesse Livermore, tem algumas coisas na série que replicam o que aconteceu com ele ali. Jesse Livermore, um dos maiores trades aí na década, no começo do século passado. O Max Gunter lá do Axioma de Zurique. Então, muitas coisas eu vi ali. Daí eu comecei a ver os acontecimentos mais contemporâneos que o Billions trazia. E uma delas foi o cara pagar lá com um pendrive um serviço que era bilhões, né? E o outro era o cara também tá ali um centro de mineração onde ele foi processado por estar prejudicando a energia da cidade. O último livro que eu acabei de ler foi o Axiomas. Então, falando agora dessa questão do Bitcoin, que você me perguntou, né, o que eu acho, qual a minha sensação, minha visão em relação a isso, eu lembro de uma coisa que aconteceu há muito tempo e que me fez me interessar mais, aí comecei a conversar com o Bernardo a respeito também, mas o cantor 50 Cent, uma vez, ele foi pago numa época onde o Bitcoin não valia muita coisa, né? Foi chamado para fazer um show de rap e ele aceitou, mas ele não estava exigindo um pagamento muito grande. Na situação, ele falou, não, eu faço show de rap, pode me pagar em Bitcoin sem problema nenhum. Na época, ninguém tinha essa crença em relação ao Bitcoin, foi pago em Bitcoin. Aí o mercado foi desenvolvendo, né? Essa questão foi cada vez mais entrando na boca do povo, do Bitcoin. Quando foi ver, o 50 Cent estava mais rico do que ele era, porque ele tinha recebido um pagamento que ele não esperava, né? Sim, sim. E aí a noção que eu tenho, você falou, né? 2, 3% que você coloca em Bitcoin. Quem sabe o que pode acontecer no futuro, né? Por mais Sim, você não tenha essa certeza. Você tinha comentado o nome desse pendrive, como é que era mesmo? É Cold Wallet. Ah. Carteira fria. Que é fora da internet, né? Ah, legal. Fria de... E como é que essa carteira passa a ser quente de volta? Não, você colocando na internet, ela tá na carteira. Sim. Você tem uma chave. Para você não ficar, vamos dizer, exposto a uma exchange. Por exemplo. Ou hackers. Você põe na internet e faz a transferência pra qual carteira você quiser. Ah, legal. É como se fosse uma foto com um código que você guardou no teu pendrive e só você tem acesso àquele código. E a questão da mineração? A mineração ela funciona exatamente para verificar os contratos. Então, a mineração é basicamente a verificação do contrato. Quando um contrato é verificado, ela ganha ali X bitcoins. Ah, bacana. Isso acontece toda hora, né? Ou seja, você pensando que um governo ia pensar num sistema de verificação, montando todo um sistema que custaria talvez milhões, né? As pessoas fazem em troca de... Ou seja, eles levaram as pessoas a fazerem isso, pegar vamos dizer assim, pode ser até um serviço usado por governos que podem substituir sistemas antiquados, né? Teve um estado que declarou como uma das moedas oficiais do Bitcoin, não lembro qual. Se você der um Google, acho que é a República Dominicana, se eu não me engano. Não sei dizer. Mas o blockchain, assim, é espetacular, né? Porque daí você, a hora que entrou, eu tava até esperando uma primeira transação que eu fiz, eu desconfiado da corretora, tá, né? Mundo novo pra mim. A hora que entrou no blockchain, veio a mensagem que tava ali sendo processado e eu acompanhando, falei, pô, alguma coisa tá acontecendo. Tá que nem quando você faz aquela compra online e vem um e-mail de confirmação, você já fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo, exatamente. Eu acho que muito legal. Eu acho que é exatamente essa fase, né, da primeira compra que você fez pela internet na China.
né? Você Primeira falava, compra de ação que "Puta, você fez, mesma será coisa. que não é um cara do mercado negro que tá comprando meus órgãos lá agora e eu não sei?" Né? Eu acho que esse mundo digital, né, pra nós que, por mais que... E as lendas e as falácias são gigantescas, né? Exatamente. E o medo de se expor, né? Nem eu comentei ali com você da questão de ter segurança, né? Que eu acho que a nossa geração é uma geração muito mimizenta, que o mundo me deve as coisas, né? E aí Papai falando... Estado deve. Exatamente. E aí falando dessa questão da previdência, né? Que vocês têm como especialidade e atuar nessa área. O que vocês correlacionam aí com o mercado, essa questão da previdência? Então, posso começar falando? Com certeza. Antes, né, de nós começarmos a ter essa conversa aqui, a gente conversou um pouco a respeito, né, da perspectiva que o futuro guarda para os brasileiros que pretendem se aposentar, né? Mas falando em previdência... Spoiler, não é muito boa. Falando em previdência, não é muito boa, o spoiler não é muito boa, mas agora entrando em harmonia com o assunto principal aqui, que são a questão dos investimentos, eu acredito que se o brasileiro hoje tem a possibilidade, isso eu falo pela experiência que eu tive conversando com o Bernardo, né, dele mostrando com aquela questão dos juros, brincando com os juros, você fala, olha, o investidor médio consegue o quê? 11% de juros? 10%. Ao ano. Investindo uma quantidade pequena, certo? Mensal, aportando, né? Acho que essa é a previdência do futuro, com base na reforma da Previdência. Se o cidadão brasileiro tem como aportar no investimento, manter esse tipo de juros, ele vai conseguir um montante muito melhor e, sabe, sem comparação com o que o regime geral de Previdência Social vai trazer para ele hoje. Pois a reforma. Além de outra coisa, o regime de Previdência não tem liquidez, né? E pra começar, primeiro que você não tem liquidez. Então você não pode tirar o dinheiro quando você bem entender. Se você ficou doente com 40 anos, que pena. Na verdade, tem um processo pra isso, auxílio-doença, né? Mas na tua mão, não é D+2. Não é imediato, como você tinha dito. Nós somos uma geração imediatista, né? Exatamente. E você ter a liberdade de administrar sua própria riqueza. Liquidez é uma. O problema é o seguinte: o problema é que o aposentado, o trabalhador hoje, que vai entrar no mercado de trabalho amanhã, tá pagando pro aposentado de hoje. Sim. E como a gente tá num déficit demográfico, tá nascendo menos gente do que morre. Estamos no finalzinho do boom, eu acho, se não me engano. Mas daqui pouco tempo a gente vai estar nesse déficit. Não vai ter gente suficiente pra suportar quem tá lá em cima. É um grande esquema de pirâmide, na verdade. E a questão... É a maior pirâmide do Brasil. E assim... E a base tá ficando estreita. Se você colocar aí pirâmide etária da população brasileira, tá assim. Daqui a pouco vai inverter a pirâmide. Não, e outra questão que entra em harmonia com o que você disse também é que no Brasil a gente não é mais o INPS, antigo INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Sim. A gente tem o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, né? INSS. E a Seguridade Social, ela também tem um ramo para aqueles que nunca contribuíram, que isso também já gera um buraco maior no nosso regime de previdência. Por exemplo, tem a Lei Orgânica de Assistência Social. Ela dispõe que as pessoas nos seguintes parâmetros não precisam contribuir para ter o benefício previdenciário. Por exemplo, a pessoa tem mais de 65 anos e renda inferior a 1/4 do salário mínimo, ou é deficiente e não pode se inserir no mercado de trabalho, ela faz jus a uma aposentadoria no valor do salário mínimo sem a contribuição. Ela se aposenta sem nunca ter contribuído. Então a base o topo da pirâmide começa a aumentar mais, mesmo sem nenhuma contribuição anterior. Então, sobre sua pergunta especificamente, eu acredito que pessoas da cidade de 20, 30 anos assim não devem esperar muito da aposentadoria pública, não. Pois acho que vai ser bem difícil se aposentarem na... Eu acho que o pessoal que estava contribuindo antes do regime vai ter as regras de transição. Tudo bem, você ainda pode esperar ter um fôlego para resgatar um pouco do trabalho, né? Agora? Mas quem vai entrar? Quem? Quando? Porque eu já contribuí, entende? Mas não, meu dinheiro já. Eu já vou poder usufruir disso. A regra de transição valia para. A maior, eu acho que era para quem tava há 5 anos de se aposentar. Então, você não tava há 5 anos de se aposentar, você já pegou a nova regra. Se eu não me engano. Então, se não me falha a memória, essas pessoas que não estavam há 5 anos de se aposentar já pegaram o novo regime. E essa nova regra, que é a regra de pontos. Que chega a 105 para homem. Na verdade, para homem, ela tá 98. Mas vai chegar a 105. Para mulher, 82. Enfim, muitos anos de contribuição e muitos anos de idade. Então... Se você for depender da Previdência, você...
primeiro, vai se aposentar não com alguma coisa que você consiga... Com 88 anos? Não, 88 pontos. Tem que somar o tempo de contribuição com a tua idade. Os Isso. pontos é o tempo de Isso. contribuição. Porra, 88 anos. A 88 gente tá indo anos. pra esse caminho, mas ainda não estamos tão ruim assim, com 88 anos pra O que você tem que ser aposentar. feito? Na minha opinião, o que tem que ser feito? Você tem que focar nos teus investimentos privados, se tiver algum tipo de condição pra isso. Como o Bruno disse, mesmo com valor pequeno, se você joga ali numa calculadora de juros compostos, 300, 100, 200, 300 reais por mês, ao longo de 30, 40 anos, que é o tempo que você ficaria trabalhando para receber um salário mínimo, você vai conseguir receber muito mais que isso, seja em forma de dividendos ou seja em forma de resgates. Previdência privada tem dois tipos de plano também, né? Tem um que vale muito a pena para quem é assalariado, que retira 12% do máximo que ele ganha da alíquota de imposto de renda. Sim. Então tem uma vantagem tributária. Mas eu, pessoalmente, Bernardo, não vejo vantagem muito grande em questão de investimentos em fazer esse plano. Porque eu gosto da liquidez. E eu gosto de eu escolher o que eu vou fazer. Não o gestor escolher. Então, na minha visão, a minha carteira hoje é dividida em ações, fundos imobiliários, Sim. ações no exterior e aquele de Bitcoin. Aham. Então, eu prefiro muito mais me expor a esse tipo de ativo que me gera uma renda, que tem um fluxo de caixa positivo, do que colocar em um fundo de previdência, que não tem liquidez, eu vou poder sacar não sei daqui quantos anos, e por uma vantagem tributária, que atualmente, por exemplo, eu não sou Sim. assalariado, então não faz sentido pra mim. Então, previdência privada, eu acho que é a bolsa de valores. Não a previdência privada, na minha opinião, na minha concepção. Isso, e essa ideia vem, né, já há muito tempo dos americanos, né, que quando começaram a falar em bolsa no Brasil, eu via falar, não, teve gente que comprou ações para garantir a aposentadoria, para garantir a faculdade do filho. O Barsi fala bastante disso. Eu via esses comentários e eu, quando... Antes de ser universitário, vamos dizer, no ensino médio, eu ficava pensando, mas como, né, isso? Eu tentava realizar isso na minha cabeça, né? Falava, nossa vida, como é que vai funcionar isso, né? E aí que foi me chamando a atenção, né? E a questão daí, depois a questão dos juros compostos lá, até o Einstein, né, se impressionou com o potencial. Oitava maravilha do mundo. Então aí também eu comecei a ver, pô, legal, os juros compostos realmente eles são um motor propulsor, Tem né? uma brincadeira muito Muitas interessante coisas. de juros compostos, Conte pra nós aí. que é o seguinte, tem Joãozinho e Maria. Aham, Maria investiu dos 16 aos 36 X reais. aham, E o Joãozinho dos 36 aos 66. 30 anos Joãozinho, Maria 10 anos. aham. Todos deixaram até os 66 anos os dois. Mesma taxa, 10% ao ano, foi o cálculo que eu vi. No final das contas, a Mariazinha, que investiu só por 10 anos, teria mais dinheiro que o Joãozinho, que investiu por 30. Pelos 10 anos antes que ela começou a investir. aham. Porque na fórmula de juros compostos, o tempo é exponencial. Sim, ele vai trazer. Então, mesmo ela investindo só por 10 anos, em vez de 30, como ela começou 10 anos antes, ela teria mais dinheiro ao final, numa taxa de juros estável, de 10%, que foi o exemplo que eu vi, do que o cara que investiu 30... Vou procurar esse case aí. Essa o história cara que aí. investiu 30 anos. E essa questão É bem também interessante. quando a gente conversa, né, a respeito de consultoria previdenciária, qual é a dica que você dá? Sim. E a gente acaba levantando Eu ia essa perguntar, questão. né, mas já que você... A gente acaba levantando Manda a essa dica aí, questão Bruno. dos... Olha, a dica, a gente tava falando da dica até agora. Vamos casar esses assuntos aí. A gente tava falando do Bitcoin. Como é impressionante uma moeda que aparentemente não tem lastro, uma moeda que não depende de um estado, de uma casa de moeda, ela ter o valor que ela tem, ela é uma coisa mais livre. Você não tá dependendo de uma instituição, das razões de uma só instituição, certo? Você Sim. não tem um pilar só pra estar sustentado pra, né, remeter ao valor da moeda. E a aposentadoria privada, quando a gente fala em relação ao INSS, a gente tá em cima só de um pilar, que é o INSS, o Estado brasileiro, que já vem enfrentando República. isso e que já vem enfrentando esses problemas, certo? Então, o paralelo olha, eu e o Bernardo estamos trabalhando muito com processos providenciários, mas não da natureza previdenciária na essência, mas sim da seguridade social. São aqueles benefícios para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Sim. Mas agora, para o cidadão que tem a possibilidade, que não precisa desses benefícios de natureza assistencialista, né? E tem a possibilidade de aportar uma parte do dinheiro, eu diria até, se é empresário ou você é um trabalhador autônomo, não se preocupe tanto em pagar o carnê se você tem dinheiro para aportar e investir, porque daqui a 30 anos você vai ter o dinheiro suficiente para ter uma aposentadoria muito superior, As né? pessoas acham que o regime geral As pessoas acham que o INSS é uma proporcionar. poupança, que você põe o dinheiro lá e o teu dinheiro vai pagar você no futuro. E não é o seu dinheiro que tá não lá. é isso, é uma pirâmide. As o pessoas cara- não entendem isso. O Na cara verdade, um pouquinho antes aí de você falar, Danilo,
Se você pegar a Pinco, que é o maior fundo do mundo, né? Ele começou como fundo de pensão, né? Então, o que acontece? Fundo de pensão, vamos dizer assim, do Banco do Brasil, né? Então, são donos de vários negócios, né? Os empreendimentos e são milionários, bilionários, né? Então, veja bem, foi cuidado bem desse dinheiro. Vamos dizer, a Pinco cuidou bem, hoje é o maior fundo do mundo e complementa a aposentadoria de vários professores lá da rede americana lá e tudo mais. Então quer dizer que o dinheiro que nós pagamos aqui no Brasil, que meu pai e minha mãe começaram a pagar lá, e eles vão estar usando hoje, poderia ser bem maior se ele fosse gerido de forma profissional. Com certeza. E não usado como... E não colocado num baú fosse, que todos que têm o direito pegam direto desse baú. Se a Previdência Social fosse uma empresa visando lucro, com taxa de performance, taxa de administração, o rendimento seria bem maior. Isso, com certeza, né? É simples. Ia ser revolucionário, na verdade. Mas então, tem países que tem esse sistema de poupança. Você aporta e você resgata o seu dinheiro rentabilizado no futuro. Tentaram fazer isso no Brasil. Só que, e o que você vai fazer com esses 40 anos de pessoas que estão no meio? Que já pagaram pra outra pessoa aproveitar. O problema é a transição. Todo mundo sabe que o sistema ideal é a poupança. Mas o problema é a transição. Como se faz a transição? Referente a essa questão aí que foi comentado, né? Você contribuir com o INSS, né? Quando você contribui com o INSS e espera que ele te dê algum retorno, você está falando assim, eu tô ajudando hoje a caridade a pagar os velhinhos de hoje em dia e vou depender da caridade quando dos também novos for, do meu dia. quando também Perfeito. for velho. E qual é a segurança, né? Liquidez a chave, né? Você falou a palavra certa. Caridade. Você espera que receba. E é caridade. Porque... É caridade, porque o governo ele te olha com um olhar não de que você tem esse direito. Não, né? de modo algum. Ele diz que ele está te dando uma assistência. Isso. Então, eu vejo que você depender de um assistencialismo para a tua aposentadoria, que é a tua velhice, a tua saúde na velhice, para você poder dar uma estrutura para os teus filhos, para os teus netos e etc. É no mínimo insensato você depender dessa única fonte de renda. Isso, exatamente. Você não pode estar em cima só de um pilar. Dependendo de um terceiro já é loucura. Dependendo do estado é mais loucura ainda. E aí o que eu costumo falar assim, principalmente para meus amigos aí que estão em idade de trabalho, né? Falo, cara, robótica, inteligência artificial, programação, criptomoedas e etc. Meus filhos falam cola no pai. Então, esse cenário, o que ele me diz? Ele me diz assim, Danilo, o trabalho braçal tá com os dias contados, meu amigo. Está com os dias contados. Então, se você não conhecer o que será no futuro, se você não estiver pesquisando isso hoje, né? O que vai porrar pra cima daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Quais são as tendências? O que o mercado vai estar pagando? Quais são as possibilidades, né? Exatamente. Então, os produtos financeiros, eles dão uma possibilidade de você estar exposto nas diversas possibilidades de mercado. Que eu acho que uma porta para vários caminhos, né? O que eu gosto de dizer em relação à questão da previdência, a gente estava discutindo aqui o dinheiro que você paga e que você espera receber em sua pessoa, né? Mas, como a vida é uma caixinha de surpresa, eu me surpreendi depois que eu comecei a trabalhar com isso também. Quando a gente tem um conceito de justiça muito formado na cabeça, coisa natural de estudante de direito, é o seguinte: poxa, o cidadão passou a vida inteira pagando, contribuindo para a Previdência, tá tão longe de conseguir, né, um retorno do Estado, que hoje está ainda mais difícil. Mas, assim, a gente falou, não, a Previdência não é bom contar, mas aquele que tem dinheiro para aportar e ter uma noção de previdência privada ou de investimentos para ter uma velhice melhor, eu aconselho, sim, também contribuir à Previdência. Porque a maioria das pessoas, elas vão, ao longo da vida profissional, trabalhar CLT, certo? Então elas vão automaticamente ser compelidas, ou quando tem uma empresa, né, são compelidas a fazer essa contribuição. E é obrigatório, né? Você não pode escolher. Ela é obrigatória. Então, já que é obrigatória, já que você já tá amarrado pelo pé ali, você tem que
tendo os recursos, é claro, né? Mas quem está amarrado tem CLT vai ter os recursos de contribuir, de ter a noção de que vai trilhar esse caminho de forma que, por mais que esteja distante o retorno, você tenha certeza de que vai conseguir. Ou, não que vai acontecer, espero que não aconteça, mas o sujeito venha falecer no meio Família ter algum tipo de direito, né? A família poder resgatar esses direitos, né? Do que deixar isso de lado, né? Porque muita gente deixa de lado, né? As noções previdenciárias. Tem uma espécie, A família tem, né, o direito, a gente fala a respeito da... Tem dois benefícios da Previdência, né? São os basilares. Os princípios basilares do INSS são a aposentadoria e a pensão por morte. E por que são estes os basilares? Porque tanto a aposentadoria como a pensão por morte dependem da contribuição. Você tem que ser um segurado para ter direito a esses benefícios. O auxílio-doença você tem que ser segurado quando você... né? Mas ele não tem um caráter duradouro. E o benefício de prestação continuada da pessoa idosa ou com deficiência, que foi aquele que a gente tratou aqui, de natureza assistencialista, ela nem depende de contribuição, ela é tipo um adendo, ela é periférico do que o INSS tem que fazer. Mas essa parte, inclusive, do auxílio-doença e da pensão por morte é seguro. É um seguro que você está pagando, na verdade. Não é aposentadoria. Funciona como um seguro, como seguro de vida. Você tem um seguro de vida na pensão por morte e você tem um seguro acidente no auxílio-doença, né? Então, é importante contribuir pra... Na verdade, não é que não seja importante, é que é obrigatório, né? Sim. Então... é corrigido esse valor? Como que funciona a remuneração cálculo desse capital? Então, na verdade... Não tem remuneração, é pirâmide. Aham. Se eu pago hoje, vai pra quem tá lá em cima. Sim, mas eu digo, existe um cálculo... Já tá escoando, já. Já tá escoando, não tem remuneração. É fluxo. Não tem remunerar. Não tem déficit. Então, não existe um retorno, então, sobre aquilo que eu tô colocando lá. Não é um retorno... Eu tô pagando uma mensalidade. Não de forma... Exato. Não é de forma pragmática. Isso. Por exemplo, se a Previdência fosse uma empresa, não ia ser uma empresa muito confiável. Porque aquilo, você pôr na ponta do lápis, o que você contribui, aquilo que você tem de perspectiva de retorno, hoje em dia... não compensa, cara. Mas é o único que o Estado tem e que você tá obrigado a... E você é obrigado a estar sob a égide desse regime, né? Só que a remuneração que você falou, não tem como remunerar porque o capital não fica na Previdência. Sim. Ela sai e, inclusive, hoje em dia, sai e ainda falta um pouco mais que o governo tem que aportar pra pagar os atuais aposentados. Sim, é uma dívida do Estado. É uma dívida. Então, o que você põe não tem como ser remunerado. O cálculo da aposentadoria, ele funciona numa média das tuas contribuições... Desde 94, foi quando foi Plano Real. Uma média das contribuições de 94. E essa é a tua aposentadoria. Tem uns pormenores, mas enfim, é basicamente isso. E o mais engraçado, o salário mínimo em 94 era quanto? Sei lá, R$200. Na média vai entrar os R$200. Uhum. Não vai entrar 1.100. Não há uma correção. Corrigido. Não há uma correção presente. Por isso que a maioria das aposentadorias são salário mínimo. Porque pra você passar do salário mínimo, você tem que estar ganhando em 94 R$1.100, por exemplo. Puxa. Entendeu? R$2.000 em 94. Pra você conseguir fazer uma média que seja maior que 1.100 hoje. Ou seja, seriam uns 20 salários mínimos que você tinha que estar ganhando em 94. Pra hoje ganhar uns 2 salários mínimos. Na verdade, quando... Agora, né, nessa noção mais empresarial em relação ao direito previdenciário. Quando a gente tá fazendo o processo administrativo para um benefício, seja ele para alguém que já tenha uma condição financeira melhor, ou seja para uma família que contribuiu com o mínimo, a gente trabalha na realidade de que muito provavelmente 90% dos casos é um salário mínimo. Não importa. É muito difícil. 2.000, 3.000 é um sonho, mas é um sonho distante. É um salário mínimo a maioria. Contribuições da pessoa vai 94. Quando ganhar o salário mínimo, é o salário mínimo. Tem nem que fazer conta. Hein, Bruno, eu sempre vejo assim, meu pai comentar que é aposentado, minha avó comentava que você começava com um valor e aquele valor ia diminuindo com o tempo. À medida que a pessoa ia recebendo aquela aposentadoria, parece que... Mas isso é mais por ser baseado em salários mínimos, e daí ele vai baixando quando você vê que você está recebendo um salário mínimo. Você ganhava mais, se tinha... E hoje em dia já acabou isso. Hoje, se você irá receber um salário mínimo no futuro, você vai começar a receber um salário mínimo. Isso. Simplificou aí. Simplificou. Não vai diminuir. Não, vai ser... Não vai diminuir, vai ser um salário mínimo. O mínimo é o salário mínimo sempre. Mas o que acontece hoje também é que, se por algum motivo, né, você tem a condição boa, faz as contribuições em dia e você faz jus a uma aposentadoria superior a um salário mínimo, você consegue, ela não vai diminuir, certo? Ela vai ser paga aquilo que você conseguiu ao longo dos seus anos de contribuição. Hoje, né? Não daqui 20 anos. Não na época dos seus pais. Daqui 20 anos eu não tenho a menor ideia. Ninguém tem a menor ideia. É o Brasil.
Tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Insegurança política muito grande. E jurídica. E é por esse motivo, né, professor, que a educação financeira, ela não é um problema só nosso, regional. Né? Inclusive, um dos motivos lá que eu coloquei como problemática lá do meu TCC era justamente isso, que é a falta de conhecimento técnico dos produtos financeiros, ela acarreta em uma aposentadoria pobre. Sim. Né? Pobre. Enquanto que o cara, no pleno vapor de geração de renda, ele poderia estar utilizando as ferramentas, os produtos financeiros para alavancar a aposentadoria dele, ele na verdade está deixando de usar essas oportunidades que hoje, né, que nem eu mostrei ali o gráfico do S&P, mostrei o gráfico do BOVA11 ali, que é o ETF que replica a bolsa, né? A gente vê que existe ainda um potencial de crescimento exponencial. E aí você fica de fora porque eu sou muito pequeno, né? Um argumento pois você esse é o que mais utiliza. Eu já vejo assim uma luta injusta para começar, que você tá você consome num local, num país onde a maioria dos produtos estão vinculados ao dólar, né? E você recebe em reais. Já começa uma luta injusta com você, né? Então, é verdade. Eu vi um estudo incrível recentemente, comparando a inflação dos dois países desde o Plano Real. Puta, legal. O dólar era pra estar 11,50 Nossa. na inflação. 5 tá de graça. 5 tá de graça. Mas isso mas que é uma o luta senhor injusta falou. mesmo. É uma luta injusta. E assim, o que eu sinto é que agora a gente vai falar um pouco da diferença cultural, então. Nos Estados Unidos, a gente falando dos Estados Unidos, né? Você tem essa noção dos seus life savings, né? Pra pagar a faculdade, pra você ter um dinheiro quando se aposentar, né? Pra você ter um dinheiro pra viver. Você já, desde cedo, tem a noção de que você é o senhor da própria riqueza. No Brasil a gente não tem. No Brasil a gente tem a noção de que o senhor da minha riqueza é o Estado que eu posso me encostar. É o papai Estado. É o papai Estado. E o que acontece é o seguinte, além disso, aquilo que você falou, né? O real e o dólar tem essa diferença. E aí, o custo de vida para o brasileiro, às vezes, ele é muito caro, ele tem que pagar, seja no produto a caneca, que materialmente valeria 2, ele tem que pagar 5 por causa de tributo, um monte de situações que acabam fazendo com que o brasileiro acredite nessa ilusão de que o Estado é, sim, o único provedor para ele. Porque ele se vê suprimido a acreditar isso, certo? Ele não tem... Estocolmo. Total. Ele não consegue ter a noção dos life savings de eu tenho sim um trabalho que pode corresponder para um dia eu poder investir, para um dia eu poder ter um acúmulo de capital para eu poder me aposentar. O brasileiro não tem isso. O brasileiro tem a noção de vender almoço para pagar janta. E aí a gente acaba tendo essa cultura, né? Mas enfim, o mundo muda. Vamos ver o que as tecnologias, né, nos proporcionam conhecimento para mudar o mundo. Vamos fazer pelo Brasil, né? A gente falando de pirâmide etária, me lembrei que eu tenho um ativo com exatamente essa tese de investimento. De enriquecimento da população e envelhecimento, que é a Fleury. Não sei se você conhece. Sim, Fleury. É a minha tese de investimento na empresa. Sim. Os indicadores são ótimos, né? E como eu acredito que a população vai ficar mais velha... Tá na tua lista lá? Não, Fleury... Pode ficar tranquilo que tá andando de lado tem 2 anos. Desde que eu entrei, tá de lado. Mas a tese de investimento é muito interessante. É muito interessante. Porque as pessoas vão, em tese, enriquecer e, em tese, ficar mais velhas em maior número. Sim. Elas vão buscar mais exames, vão querer cuidar mais da saúde. Essa onda toda que você falou de imprimir carne é uma questão também de saúde. Sim. Né? Então as pessoas estão buscando mais saúde, estão ficando mais velhas e temos uma empresa que cuida exatamente disso. Capital aberto. É a noção de perspectiva, né? É saber o que o mundo vai ser e se adaptar para ele, né? Professor, e na tua opinião aí, o que você acha que é como que a gente faz para diminuir essa lacuna entre gerações, né? A geração que teve o assistencialismo, né? Que vai ter o direito ao assistencialismo, e a nossa geração aqui mais jovem, que provavelmente não vai ter esse assistencialismo. Não com tanta Estado, facilidade. Né? E se tiver, vai ser um negócio assim irrisório, né? Comparado às possibilidades de negócio que a gente tem, né? Qual que é a tua visão a respeito disso, professor? A minha visão é justamente essa que nós estamos... esse projeto que a gente tem desenvolvido. A gente tem que levar realmente as pessoas a mostrar as outras possibilidades que existem para que elas consigam... eu não digo você ficar preso à questão meritocrática, entende? Não, quem tem mérito, saquinho de dinheiro, quem não tem, né, chicotinho. Eu acho que não chega a isso, sabe, Danilo?
Mas as pessoas podem... o mercado vai dar para as pessoas diferentes janelas operacionais, diferentes oportunidades que elas podem aproveitar, que poderiam estar minimizando isso com esse tipo de coisa, que nem a gente estava falando aí. Hoje a gente fala sobre operações, mesmo na plataforma Profit Chart que a gente usa, robotizadas. Isso meu pai pode ter, com 70 anos, ele pode colocar um dinheiro lá e usar esse tipo de coisa. Robô fazer por ele, né? Fazer por ele, então, aquilo que ele está precisando, e a geração nova, o que ela vai criar ainda vai ser explicado. Né? A gente não sabe ainda, não se sabe. Futuramente vai ser estudado, futuramente vai ser... Eles rotulam várias gerações ali, né? Geração X, geração Y, geração de mídia, né? Tem várias ali. Eu não sou um estudioso dessa área, né? Mas eu acho que a coisa vai ser assim, orgânica, cara. Ela vai acontecendo e vai trazendo surgindo coisas que você a princípio não imaginava, e essas sacadas elas vão realmente trazendo as oportunidades. E você que já viveu mais de 20 anos, né, no mercado aí, o que você vê assim como um indicador de tendência? O que traça tendências no mercado, professor? Eu acho que você tem que estar muito alinhado com alguns valores que hoje estão sendo divulgados, né? Eu acho que esses valores que as pessoas hoje estão divulgando, né? Valores, assim, questão de ética, valores, assim, com relação a diversas questões ambientais. Eu acho que isso acaba sendo potencializado. Eu dei, num Vida de Mercado anterior, eu dei o exemplo lá, uma empresa americana que falava assim, traga tua camiseta velha da nossa marca que nós vamos trocar Ribana para você. E aí o cara falou, você tá louco? Vai fazer isso aí, nós vamos vender menos, e vendendo menos, como é que nós vamos faturar? Só que a empresa diminuiu o lucro, mas aumentou o quê? O valor de mercado da empresa 10 vezes. Eu sou um cara que... Pelo ESG. Eu sou um cara que seria adepto desse tipo de produto. Daí trocava a sola da bota e a pessoa voltava a usar aquilo. E o mais mágico é saber que a empresa tem uma vantagem e se torna melhor pro próprio consumidor também, né? Sim. Isso acaba casando muito bem. As mega tendências, as mega trends, você tem que ir atrás delas dessa forma, observando, né, o fluxo. Né? Você não pode se colocar numa ilha com as suas ideias. Eu cheguei a dar palestra onde eu chacotava, por exemplo, a questão de Bitcoin, né, cara? Eu falei, mas cadê o cara que resgatou isso? Não conhecia, né? É que o Anderson, que trabalha conosco, levou esse cara que resgatou, professor. Né? Há pouco tempo atrás. Então, a gente tem que estar aberto às novas oportunidades. Elas vêm, e às vezes elas não vêm no mercado numa coisa regulamentada que nem a gente está acostumado, né? O problema é que essa falta de conhecimento sobre o ativo financeiro, Sim. No caso do Bitcoin. Qualquer ativo, né? Qualquer ativo. Mas no caso do Bitcoin específico, semana retrasada, se não me engano, teve um esqueminha de estelionatários aqui. Sim. Que falaram que faziam coisa com Bitcoin e dava sabe Deus quantos por isso, mês. E isso aconteceu em Curitiba. 1,5 bi. Isso aconteceu também com o pessoal em Curitiba lá da Bolsa de Valores. O cara falava que fazia day trade em dólar e tudo. O como fazer muda. Sim. Mas o golpe sempre se mantém. Mesmo. Onde tiver oportunidades, vão existir golpes. Né? Onde houver falta de conhecimento, né? O conhecimento salva isso. Eu digo pra você que, assim, o conhecimento ele salva, mas normalmente quem cai nesse tipo de golpe, né? É uma pessoa já não tão instruída. Exatamente. É uma pessoa que às vezes não mensura o risco da operação que ela está se expondo. Por isso que a educação financeira é tão importante. Exatamente. E sobre isso que o professor falou da questão de valores, né? Eu acho que realmente é uma tendência aí que veio para ficar. Empresas que representam valores humanos, né? Não é mais uma empresa da época lá da Revolução Industrial, onde ele tinha simplesmente como objetivo o capital, né? Hoje não. Hoje a gente vê que empresas que duraram mais de 100 anos, que têm mais de 100 anos de
de vida, de existência, são empresas pautadas em valores, né? E aí a gente falando um pouco dessa cultura ESG, né, que é um mundo mais verde, energia limpa, A etc. questão é, por exemplo, antigamente você tinha então a noção de que as empresas se preocupavam materialmente, visceralmente com o dinheiro no final do mês, mas hoje é isso. Também tem a ver com o próprio Bitcoin, a crença muito mais valiosa do que tão somente o que é material. O que você acredita, né, faz aquilo se tornar o que é. Eu até, inclusive, estava... Uma empresa que se preocupa na sua imagem, no serviço que presta, não tão somente vislumbrando lucro, gastar tudo que tem, que eu digo não do dinheiro, né, mas gastar toda a sua energia, todo o seu poder de trabalho, todo o seu esgotar as pessoas que lá trabalham visando lucro, mas essa questão da sustentabilidade, a questão da excelência do serviço, que talvez não seja lá a chave certa para ganhar um lucro em primeira análise, mas depois quando você analisa a empresa como um todo e essa empresa consegue criar uma imagem, ela consegue controlar a crença das pessoas acerca dessa empresa, esse é o ouro da empresa. É o que ela é aos olhos das pessoas, né? Legal, bem colocado. Antes da gente ir para a parte final aqui, vai ficar aqui, que a gente vai conversar com eles, eu queria dizer que você está muito elegante, Danilo. Ah, muito obrigado. E hoje eu tô muito elegante, professor, e não é uma exclusividade do programa de hoje, tá? Um gentleman, ele tem que estar sempre bem vestido. E a nossa... Viu que hoje estou usando um terno completo, não só um costume. 3 peças. E a nossa amiga Karina lá, a nossa patrocinadora aí. E ela tá hoje assistindo o programa aqui conosco. Tá aqui muito obrigado por ter vindo. Tá aqui no making off aqui. Isso. Então, quando você quiser se trajar como um gentleman, né? Você tem que estar bem vestido. E a Karina Gemiléu lá, da Gentleman, com certeza tem as melhores peças, né? E ela vai atender você com de uma forma espetacular, recebido num ambiente muito bacana. E lá você vai encontrar um preço muito legal para você se colocar assim num outro patamar. E falando um pouco disso, né, que as empresas elas vendem valores, né? E a questão da vestimenta, ela tá muito conectada com isso, né? Hoje você cria castas de pessoas de acordo com a roupa que ela usa. Você já diz, esse cara é isso, aquele cara é aquilo, aquele cara... Então a roupa, ela também transmite muito esses valores que você traz para a sociedade, né? Então isso é bacana. E essa tendência aí das empresas que a gente estava comentando, da questão de valores, tem se mostrado um negócio muito forte. Por quê? Porque hoje em dia as empresas elas começaram a entender que elas têm muito mais poder que os governos hoje, né? Porra. Então você vê hoje uma empresa que vale mais do que, igual você comentou, uma empresa americana vale o PIB brasileiro, né? Então a gente tem hoje possibilidades como empresa que está existindo uma migração de renda, né? No começo lá do feudalismo era o monarca que tinha todo o poder, e aí, né, foi passado, aí o Estado se tornou o grande monarca, né, o grande poder, e agora a gente vê as empresas que são o grande poder. E eu acredito que a próxima tendência agora são as pessoas, tá? Eu acho que o prestador de serviços, ele vai ser o cara da vez, né? A gente já vê isso pelos influenciadores, né? Os influenciadores na rede digital hoje... A cultura converge para isso, né? Ela diz muito em relação a isso. Então hoje você fortalecer esses valores morais como ser humano na minha visão, é algo que vai te dar uma perenidade a longo prazo muito importante, né? Então a minha recomendação aqui do programa de hoje seria isso, né? Trabalhar aí a questão dos seus valores para que hoje as pessoas, a grande maioria, a grande massa não tem um valor definido. Ela não sabe o que move a vida dela, o que orienta as decisões dela. E sem esses valores definidos, né, seja por uma empresa ou seja como uma pessoa física, você vai com a manada. Uma coisa que meu irmão me disse e que eu tenho levado e procuro sempre externalizar um homem que tem princípios, mas abre exceções para tais princípios. Não tem princípios. Os princípios, eles são valores que você tem que seguir e tem que se firmar neles, seja qual for a situação. Exato. Existe uma diferença entre honra e dignidade. A honra é meramente o que as pessoas pensam de você. Pessoas que se preocupam muito com a honra usam os princípios de forma errônea para
só aparentar ser. Mas o homem que tem dignidade é aquele que, se tiver 2 pinguins olhando pra ele, uma cidade inteira vai fazer a coisa certa. Vai refletir os valores dele nos princípios, né? Eu costumo falar no nosso escritório lá do Vida de Mercado, que o cara que ele é um operador de mercado, ele tem que ser um cara disposto a cortar o dedo fora, né? Então é um cara que realmente ele tem que ter princípios, ele tem que ter valores e ele tem que ter disciplina, né? Um escalador, se ele tá lá a 1000 metros pendurado numa pedra e fica preso com a mão, cara, o cara vai ter que atorar a mão fora ou ele morre. Então o mercado, e principalmente assim, para mim, ele me forçou muito a externalizar ainda com mais força esses valores e esses princípios com disciplina, né? O que mais mata o trader é a indisciplina. Exatamente. Sim, é a questão comportamental, né? Agora, pra gente partir pra parte final aqui, eu queria que o Bernardo deixasse aí, Bernardo, você que começou a investir com 17 anos, né? Qual que é o teu conselho aí para os jovens aí, não só da faculdade de Direito, mas outros que estão buscando, assim, com relação aos investimentos e ao mercado financeiro? Pra quem não quer viver de mercado, mas viver com o mercado, como é o meu caso, Legal. Diversificação, tanto em classes de ativos como em ativos, como em setores. Bacana. Saber o que tá fazendo, ver se a empresa só dá prejuízo, se é a bolha do momento, a manada do momento, ou se é uma empresa resiliente que dá lucro, que tem relatórios trimestrais, né? Tem uma receita decente, tem um EBITDA, entendeu o que é um EBITDA, entendeu o que é um ROI. E analisando essas empresas, ou também faço investimentos em fundos imobiliários, analisando os imóveis que compõem aquele fundo imobiliário, fazer uma escolha, mas não como uma pessoa que está especulando, mas como uma pessoa que, se você fosse comprar metade da empresa, você compraria. Você olhou aquela empresa e falou, cara, não tem como isso dar errado. Ou você imagina ao menos que não tem como dar errado. Eu quero estar nessa. Eu quero estar nessa. Isso. É uma boa para você colocar uma parte, como eu disse, diversificação do seu patrimônio, para se expor àquele risco e aquele potencial retorno. Legal. E você, Bruno? Depois de vir aqui com o Bernardo e participar dessa conversa, o que você me fala do Vida de Mercado aí? Então, eu converso muito com o Bernardo, ele sempre fala a respeito do mercado e eu pensava que eu tinha um amigo maluco. Mas eu vejo que tem mais maluco aí, então acho que não faz mal se eu virar um também, né? Um dia desses, chegar e realmente aportar. Mas quem sabe tentar vencer também essa Olha noção... que eu tô tentando convencer faz tempo. Sim. Essa noção arcaica, talvez, que eu tenha, que remete muito à sociedade do Brasil que a gente vive, de será? E depois eu fico pensando na Previdência, será que esse é meu Daí navio? gasta com combo embalada. Legal. Complicado, né? Tem que ter. Mas eu acho muito nobre vislumbrar. Acho que hoje no Brasil, quem se lança no mercado da forma com que eu tenho visto aqui, é como se fossem bandeirantes deslumbrando uma floresta, né? E o que vai muito ter pouco atrás? explorada ainda. Muito pouco explorada, né? E eu acho que compensa, né, o estudo em relação a isso, a bolsa de valores. E espero que eu não caia na conta do vigário, não caia aí nessas coisas que falam que vai pipoca trovão, né? A propaganda que a gente falou a respeito. Tem umas propagandas no fique YouTube rico, muito engraçado. do dia pra noite, eu acho que não é assim. $50 o robô, ganha $700 por dia. O arrasta pra cima. Porque em meio a tanta novidade que a tecnologia traz, também tem aquelas que não são lá tão confiáveis, né? Sim, sim. Mas, como ele disse, né? A disciplina. Disciplina vai ter que nortear qualquer aventura que eu vislumbre aí nisso. Como a gente comentou em outros programas, ela é um sonho muito fácil de vender, né? Muito fácil. Então, toma cuidado com isso. Fica aí pra você, então, Bruno, essa dica aí. Pois é. E a minha recomendação aí, não só Eu ia perguntar pra você, mas pode falar. não só pro Bruno, mas pra todo mundo aí, principalmente pra quem tá aí, começou agora 18, 15 anos, aí abaixo dos 30, você tem muito tempo ainda pela frente, tá? Então, não tenha medo de errar, tá? Então, se exponha, mas se exponha pouco, com pouco capital, mas se exponha. Um amigo meu achei genial. Eu que eu faço isso o dia inteiro, opero, só faço isso. A hora que ele me mostrou o que ele tava fazendo, eu falei, cara, que genial que você é, cara. Ele trabalha num banco e ele não tem nada de conhecimento técnico, assim, sabe? De análise técnica, só que ele deu R$20 na conta dele, ele vai lá e compra uma ação da Magazine Luiza. Fracionário, o menor lote que existe. R$20, R$30. Ele me mostrou uma posição de R$5. Eu falei, cara, você é um gênio. Você é um gênio.
Porque o cara tá clicando, que isso que é o mais importante. Sim. O cara aprender que produtos tem, como que é o balanço da carteira, que ele compra e perde, ganha, um perdeu aqui, ganha lá. Então pro cara que é CLT, o cara é muito pego com segurança, né? É o cara que é segurança de tudo que é jeito. É a E época no dos mercado, rentistas, né? e não tem isso no mercado, entende? Então, se você aí tá abaixo dos 30, você tem muito tempo pela frente aí pra se aposentar, tá? Então você tem que se expor a esse mercado, de alguma forma. Seja pouco, seja bastante, tudo depende do teu estômago, né? Então, mas você tem que se expor, você tem que conhecer as oportunidades. Obrigado pela presença de vocês aí. Muito obrigado também obrigado pela pelo recepção. convite. Legal. E Danilo, até o próximo aí, Vida do Mercado. E você não falou a tua recomendação, professor? Fala pra nós aí. Puxa, eu vou deixar a recomendação para vocês mesmo. Já falei um pouco sobre a tendência aí e é assim que eu vou fechar. Porque o que acontece? As pessoas com mais idade, elas sempre costumam ter os seus conselhos. E talvez o meu conselho seja um pouco, talvez, ortodoxo para o que vocês pensam e vivem, né? Então, ao contrário, às vezes, de, vamos dizer assim, poluir, né, a mente de vocês, eu prefiro deixar ela aberta para que vocês cheguem mais longe. Não vão enlatar uma ideia com relação a conceitos pré-estabelecidos que eu já tenho. Uhum. Então, eu acho assim que quando você faz um planejamento, você acaba enlatando muito o resultado final, cara, que você quer. Eu acho que um pouco você tem que deixar as coisas acontecerem, porque elas podem ser melhores do que você imaginou. Show de bola. Então, vamos lá. Giro Louco dos Guri, é nóis. Próxima semana aí. Não deixe de clicar aí no sininho para você receber sempre as notificações aí do nosso canal vida.d.mercado, nosso canal lá no Instagram, tá? E aqui na TV Masal a gente sempre vai estar transmitindo aí os programas toda semana, trazendo um convidado diferente para conversar aí com vocês. Um abraço e até mais. Até mais. Tchau.